Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Com a graça e a paz do Senhor Jesus, é que eu me disponho na presença do Senhor a fazer essa meditação da palavra do Senhor nosso Deus, juntamente com você, que tem o desejo de ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e que Deus te alcance graça e que essa palavra possa fazer aquilo pela qual o Senhor deseja, né? Que seja a vontade do Senhor e o nome do Senhor nosso Deus venha a ser glorificado. Amém? Eu te convido a ler a palavra do Senhor ou a ouvir, se você quiser, no livro de Levítico, capítulo 26, e o versículo 14 até o versículo 24. Amém? Vamos então ler a palavra do Senhor nosso Deus. O castigo pela desobediência. Se, porém, não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma rejeitar os meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, e assim violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós o terror, a tuberculose e a febre, que consomem os olhos e esgotam a vida. Em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Eu me voltarei contra vós e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos odeiam dominarão sobre vós, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Se depois de tudo isso não me ouvirdes, eu vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Quebrarei a soberba da vossa força, e vos farei os céus como de ferro, e a terra como de bronze. Em vão se gastará a vossa força, pois a terra não dará o seu produto, nem as árvores darão o seu fruto. Se andares contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, multiplicarei as vossas aflições 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Enviarei animais selvagens contra vós, que matarão vossos filhos e acabarão com vosso gado, e vos reduzirão a tão poucos que os vossos caminhos se tornarão deserto. Se nem ainda com essas coisas vos corrigirdes e voltardes para mim, mas continuardes a hostilar-me, eu mesmo vos serei contrário, e eu vos ferirei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Que Deus abençoe você que já está comigo nessa live, que Deus estenda a sua mão sobre a sua vida. A palavra de Deus fala do castigo da desobediência. E a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele faz uma maneira de nos corrigir. E a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele quer que nós colocamos o seu coração nas coisas de Deus, na vontade do Senhor, na obediência à palavra de Deus. Mas toda a desobediência à palavra do nosso Deus tem um custo, né? Toda a rebeldia, toda a desobediência. E Moisés, transmitindo essas palavras ao povo de Israel, dizendo que se eles não dessem crédito e não ouvissem a voz do Senhor, e não guardassem a palavra de Deus, eles seriam feridos com enfermidades, com pestilências, com aflições, com perturbações, com danos muito graves. E nós vemos, irmão, que a enfermidade assola o mundo, né? Assola os fiéis e os infiéis. Quantos que têm sofrido por enfermidades nesta terra? E a palavra de Deus fala da febre, né? Então eu vos farei isso, porei sobre vós o terror,
A tuberculose, a febre que consome os olhos, esgotam a vida. Porque Deus queria que eles se voltassem para o Senhor. Não é que Deus é vingativo e Deus é castigador, não. O Senhor nos ama, mas é por causa do próprio pecado do homem. É por causa da própria maldade do ser humano. É que as enfermidades entram na terra. Né? O pecado veio e através do pecado vêm as enfermidades. Né? As pestilências, as dores, as aflições. Eu quero meditar um pouco, né, na palavra do Senhor nosso Deus, com a ajuda do Espírito Santo, porque sem Ele eu não sou capaz de fazer nada. Mas se o Senhor achar graça, Ele vai nos dar graça para falar da sua palavra. Então que nós possamos meditar com uma atenção e que o Espírito de Deus possa falar ao nosso coração. Eu quero meditar sobre febre ardente. Febre no dicionário português é substantivo feminino, elevação anormal de temperatura constante, sob a influência de uma causa mórbida, conjunto de perturbações que acompanham esse estado, agitação, aceleração do pulso, sensação de calor e de doença. A febre é um sinal de alerta, significa que algo está errado, que algo não está bom. Quando se identifica a febre, é porque sabe que a pessoa não está normal. Algo está acontecendo, alguma coisa não está bem, então é melhor procurar se medicar. Então vamos estudar a palavra de Deus. Ela tem também a nos ensinar, né? Febre é um fenômeno fisiológico complexo, em que o organismo responde quando surge uma doença ou outra perturbação ou agressão orgânica, com uma subida da temperatura normal do corpo inferior a 37 graus Celsius. Então, a palavra de Deus fala que a febre, ela é como um alerta, ela identifica que tem alguma coisa errada, que alguma coisa está fora do controle, que alguma coisa não está normal. Deuteronômio capítulo 28, versículo 21 e 22. O Senhor fará que a pestilência te pegue, até que te consuma a terra, e que passa a possuir. O Senhor te ferirá com a tuberculose, com a febre, com a inflamação, com o calor ardente, com a seca, com o crestamento e com a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Então, Moisés declarando ali pelo Senhor, depois de ter declarado as bênçãos, declarando as maldições. E nós sabemos, irmão, que as pestilências são demais nessa terra. A enfermidade, para entrar na vida do ser humano, é muito fácil. Qualquer um de nós podemos ser atingido. Quem é cristão, quem não é, quem santifica a sua vida, quem não santifica, quem está na presença de Deus, quem não está. A enfermidade vem sobre qualquer um. Mas Deuteronômio aqui nos diz a palavra do Senhor, que o Senhor usando a vida de Moisés para proferir as enfermidades que viriam sobre o povo por causa da sua rebeldia e por causa da desobediência a Deus. Não quer dizer que quem está doente é porque é desobediente. Não. Tem muitos fiéis que passam pela provação da enfermidade, Mas sabemos que a enfermidade são pestilências que existem nessa terra. E como que perturba a vida do ser humano, É algo difícil de suportar. As doenças febris são muito comuns nos países do Oriente. Os médicos dividem as febres em febres maiores e febres menores. As causas mais comuns da febre são as doenças infecciosas que resultam em uma alteração aguda da temperatura do corpo, que deve perseguir até 4 dias. Por outro lado, também pode ocorrer por conta
de uma inflamação no organismo chamada de febre reumática. Então, a febre, ela identifica muitas enfermidades, né? Conforme a enfermidade é o grau de febre. Sempre quando a pessoa é atingida com uma febre, logo já está sabendo que tem enfermidade. Alguma coisa não está bem, né? Não está bem. Porque, irmãos, assim, nosso corpo, nosso organismo tem uma temperatura. E a nossa temperatura, ela é uma temperatura normal. Quando ela sobe, ela se eleva além do normal, ela pode causar até a morte, causa convulsão, né? Causa muitos problemas na vida da pessoa. Delírio, a pessoa começa a delirar e muitas coisas causa de prejudicial. Então, tem que abaixar a febre. Quando ela está subindo, ela tem que abaixar. Porque se ela não abaixa, é um péssimo sinal. É um sinal de que a enfermidade está ativa. Então, na nossa vida também, irmãos. Na nossa vida também. A Bíblia fala que nós temos que ter uma temperatura, né? Ou nós temos que ser quente, ou nós temos que ser frio, não é verdade? Ou nós temos que ser uma coisa normal. A Bíblia fala assim, que nós temos que ser temperado, nem de mais e nem de menos. Porque se for demais, vai ser que nem a pessoa que está com febre, né? Aquela altura louca, de aquele grau elevado. Então ele vai achar que está lá em cima nas nuvens. Ou se ele for de menos, ele vai ficar frio e vai dar até problema no coração, nos batimentos cardíacos. Então não pode ser nem lá em cima e nem lá embaixo. Tem que ter uma normalidade. A Bíblia fala que nós temos que ser temperados em tudo, irmão. Tem gente que quer ser demais da conta. Outros não estão nem aí com nada, já deixa de qualquer maneira. Não, nós temos que ter um controle, né? Para Deus, nem de mais e nem de menos. Tem que ser uma coisa normal, um equilíbrio. É o que o Senhor pede de nós, é que nós estejamos esse equilíbrio. Porque assim como a febre na vida do ser humano, na vida do cristão também. A pessoa, quando ele está assim, ele vai achar que ele é mais santo do que os outros, ele vai achar que ele é mais poderoso do que os outros, ele vai achar que ele é o tal. E, na verdade, todos nós somos servos, né? Todos nós estamos à disposição do Senhor para que Ele, sim, cresça, né? Para que o nome do Senhor é que seja glorificado. Livro de Jó, capítulo 30, versículo 30 a 31. A minha pele enegrece e cai o meu corpo, queima de febre, pelo que a minha harpa se tornou em pranto de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Então, Jó, ele passou por essa aflição, porque a enfermidade de Jó era insuportável. Jó, ele teve ferida pelo corpo inteiro, pus pelo corpo todo, ele tinha que se raspar com um pedaço de telha. E aqui no versículo 30, 31, ele relata que o corpo dele queimava de febre, porque a infecção que ele tinha era muito alta. Imagine o sofrimento de Jó, porque Satanás veio e lhe feriu mesmo com uma enfermidade terrível. Satanás não podia tirar a vida de Jó, mas podia tocar na carne dele. Então imagine a agonia que Jó não passou. Dizem os historiadores que Jó passou por muitas enfermidades. Enfermidade de todo tipo. E essa que ele estava terrível. Que o corpo dele estava pura ferida. Cheirando mal.
um pus. Até insetos andavam no corpo dele. Então Jó estava queimando de febre, uma febre terrível. E os irmãos sabem, irmão, que quando a pessoa está com aquela febre, uma hora ele sente frio, uma hora ele sente calor, outra hora ele sente arrepio, aquela agonia, aquela aflição, aquela agitação, aquela moleza, aquele mal-estar. Imagine, irmãos, a provação de Jó. Como Jó foi provado e permaneceu firme. Porque em muitas provas, muitas das vezes a pessoa assim vai de fácil. Mas quando toca na enfermidade, que a pessoa sente no seu próprio corpo, sabe o que a pessoa está ali queimando de febre, sem fome para comer. A Bíblia fala que Jó ficou pele e osso. Jó, até o hálito dele cheirava mal, que a esposa dele ficou com nojo dele. De tanto que ele fedia, de tanto que ele estava numa situação terrível, terrível. Então, ele permaneceu mesmo com toda aquela provação, com toda aquela febre, com toda aquela dor, com tudo aquilo, porque ele sofreu psicologicamente, ele sofreu materialmente, ele sofreu fisicamente, ele sofreu de várias maneiras, mas ele permaneceu. Então, eu não sei a sua causa, não sei o que se passa na sua vida. Eu sei que eu já fui provado muito com enfermidade. Eu já passei tantas enfermidades que só Deus para ter misericórdia mesmo. E eu digo para os irmãos, não é fácil não. A gente quando está podendo comer, sentir o gosto gostoso da comida, quando a gente está bem de saúde, é maravilhoso. Mas quando a gente cai enfermo, quando a gente não tem fome para comer, quando a gente se vê se definhando, esperando somente a morte, e nem a morte não chega. Porque a pessoa quando está na situação que Jó estava, não espera outra coisa a não ser a morte. Mas nem a morte vinha, porque era a aprovação de Deus e ele tinha que passar por aquilo. E é tão linda a palavra de Deus, irmãos, que nos conforta, que Jó venceu. Ele passou por essa batalha tão difícil. Foi provado e muito provado. Ele sentiu dores horríveis. Os amigos dele ficou 7 dias perto dele. E não conseguiam dizer palavra, porque o sofrimento dele era tão grande que ele uivava, ele gritava, ele gemia, ele se raspava, ele queimava de febre. E ainda permanecia fiel ao Senhor. Eu não sei qual a sua aprovação, não sei o grau dela, não sei a que ponto chegou a sua aprovação. Mas será que você tem murmurado bastante? Ou será que você tem suportado e tem pedido graça a Deus para vencer a prova, para glorificar o nome do Senhor e para sair do outro lado de cabeça erguida? Ou você tem dado ocasião ao diabo, blasfemando contra Deus? Porque, irmãos, é muito difícil. A enfermidade, quando ela chega, ela assola. A pessoa é bonita, é linda, é maravilhoso, é cheio de vida, de vigor, enquanto está com saúde. Enquanto tem saúde, ele é aplaudido, ele é afamado, ele é uma bênção. Mas quando a enfermidade chega e assola, a pessoa fica no pó. Se vai toda a beleza. Jó olhava para ele e ele dizia assim que a pele dele tinha enegrecido. Estava tudo cheio de ferida e cascas. E ele raspava, ele raspava. Ele não aguentava o calor da febre. Isolado, porque Jó estava no isolamento.
Então a sua prova, meu irmão, minha irmã, não é maior do que a de Jó. Eu não sei, não digo que você não esteja passando por problemas difíceis, mas tem solução. Deus pode realizar algo. Glorifica a Deus se você não é provado na enfermidade, irmão. É tão gostoso quando a gente quer comer e a gente pode comer e a gente sente o sabor da comida. A gente não tem nada que impede de se alimentar. Mas quando a gente tem desejo de comer, a boca enche de água, com vontade de comer, mas não sente sabor de nada, não consegue ter fome, não consegue se alimentar, ou muitas das vezes cai no estômago, de repente já vomita, já joga tudo fora, não consegue. Tem pessoa que tem que se alimentar por sonda. Então, para um momento, e glorifique a Deus, e exalte o nome do Senhor. A prova é difícil, mas o Senhor é aquele que tem te ajudado, Deus é aquele que tem sustentado a sua vida, que tem te alcançado graça e força, para mesmo que a sua vida não é tão fácil assim, mas Deus tem te dado vitória, isso que é o importante. Sintomas da febre: começa os arrepios de frio que podem transformar-se em tremedeira, seguido de sensação de calor intenso e sudorece. Outros sintomas são dores musculares na junta, dor de cabeça, fraqueza, apatia, irritabilidade, indisposição, perda de apetite, boca seca e desidratação. Então a febre, ela traz muitos males à nossa vida. Ela já vem porque ela já está indicando que tem alguma coisa mal, né? Que tem alguma coisa mal. Mas nós cremos num Jesus que cura. Nós cremos num Jesus que tem poder. Não desprezando os médicos, né, que é deixado por Deus, e sim, deve-se procurar a medicina, deve-se procurar os médicos, deve-se fazer tratamento, fazer tudo nos conforme. Mas Jesus, ele pode te curar. Se você ainda não encontrou solução, né, se você já fez tudo o que o médico ordenou e não conseguiu ainda a sua libertação, Jesus, ele tem poder de fazer. Jesus tem feito na vida de tantas pessoas. Vê na vida de Jó. Jó estava no último estágio, né? Ele estava em uma situação mesmo de miséria, de dor intensa, né? Ele já estava se definhando e ele mesmo amaldiçoou o dia em que ele nasceu, porque a dor que ele sentia era demais. Ele bradava, ele gemia, ele uivava, ele gritava, ele chorava, ele pranteava e nada adiantava. Eu não sei se você já sentiu, mas eu já senti. Dor nas minhas pernas que dá vontade de cortar a perna. Eu já senti tanta dor nas minhas pernas que eu pensava, meu Deus, tem misericórdia. Não vai, e é remédio, e é injeção, e é remédio, é injeção, e é remédio, é injeção, e não para, e dói, dia e noite, dia e noite, aquilo agonia até a alma. A gente chega a pensar, Senhor, se eu pudesse eu cortava para mim ver livre dessa dor. Mas Jesus me libertou, Jesus me curou do reumatismo no sangue. Por isso eu testifico do poder de Deus, daquilo que Ele pode fazer. Mas é agonizante, irmão. Quando a gente sente dor intensa. A dor que eu sentia era tão grande que eu colocava o pé no chão e eu não conseguia levantar meu pé. Eu não conseguia mexer o dedão do pé. Eu sentia muita dor, dormência. Era horrível. Horrível, esquentava que nem fogo, parecia que tinha brasa. É difícil chorar
chora, 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 até chegar o momento que não tem mais lágrima. Assim era Jó. Ele chorou, 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 gritou, uivou, berrou, até que chegou o momento que não saía mais nem lágrima, de tanto sofrimento. Mas Deus não o desamparou. E Deus tem feito na vida de tantos, irmão. Deus tem sido o socorro, o refúgio, o médico por excelência, aquele que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Lamentações capítulo 5, versículo 10. Nossa pele está abrasada como um forno por causa do ardor da fome. Então Jeremias, falando a situação que estava o povo de Judá, o povo de Jerusalém, a fome que estava abrasando aquele povo, estava trazendo febre, porque a fome estava matando e definhando o povo, e a febre estava avançando, porque eles estavam debilitados, eles estavam já perdendo o sentido da vida, perdendo as forças do corpo. Porque a pessoa, irmão, não consegue ficar muito tempo sem se alimentar. Começa a ficar sem se alimentar, o corpo não vai suportar. Né? O corpo não suporta, não resiste. Então Jeremias disse que era como um forno que abrasava, aquela febre intensa. E quantos países, irmãos, que passam por tanta miséria e privação de pão, e pessoas se definham de fome, com febre, doente, desidratado. Nós vemos tanto isso neste mundo, nesta terra. Muitas das vezes a gente senta para comer a nossa comida, às vezes simples. Às vezes até murmura e fala, mas vou comer isso hoje. Mas quantos países, irmãos, que desejariam ter essa comida que muitas vezes é rejeitada por nós? Porque estão se definhando na fome, na doença, na peste, a pestilência tomando conta. São muitas pessoas, irmãos, que nem tem cura mais, de tão doente. Mas você, que Deus fez uma obra na sua vida, então glorifica o nome do Senhor. Através do seu testemunho, outras pessoas vão saber que o nosso Deus é poderoso, que Ele faz, que Ele é misericórdia, que Ele é compaixão. Coisa terrível é a pessoa tem tantos sonhos, tem tantos projetos, mas a enfermidade chega e arrebenta, destrói os planos, projetos, alegria dos corações. Às vezes você não tem tudo o que você queria ter, mas graças a Deus os seus filhos estão com saúde, você está bem, passa por alguma coisa, alguma dificuldade, mas é controlado. Mas tem pessoas, irmãos, que desejariam ocupar o seu lugar e ter a saúde que você tem e viver na paz que você vive. É horrível a pessoa entrar à madrugada dentro gemendo de dor, ver o dia amanhecer sentindo dor e saber que vai precisar de ir em busca de um médico, de um remédio, e muitas das vezes encontra a porta fechada, encontra o desprezo, a humilhação. Quantas pessoas que são jogadas de qualquer maneira, abandonadas, por serem enfermas, por estar passando por momentos difíceis de enfermidade, porque você quer saber, as pessoas que amam você, é no momento que você está doente.
No momento que você não pode fazer nada pelos outros. No momento que você não pode dar uma churrascada. No momento que você não pode servir um jantar. No momento que você não pode, bajular esse ou aquele, que você está ali dependendo de um copo d'água de alguém. Aí você vai conhecer os verdadeiros amigos. Porque na hora da doença foge todo mundo. Ninguém quer se responsabilizar. Ninguém quer passar uma noite com a pessoa lá no hospital. Ninguém quer saber de nada. Mas que essa palavra, o Espírito de Deus, possa falar ao seu coração. E você possa ser grata a Deus. Agradeça ao Senhor. Você tem sofrido, mas Deus tem te ajudado. Você tem passado um momento difícil, mas a mão de Deus tem sido sobre a sua vida. Salmo 22 e o versículo 15. A minha força secou-se como um caco, e a língua se me apega ao paladar. Tu me puseste no pó da morte. Até o salmista Davi, dizendo que a sua força tem secado como um caco e a língua se tem apegado ao paladar. Um momento de enfermidade, um momento de dor. Glória a Deus quando a enfermidade passa. Glória a Deus quando você acorda que você não está com aquela dor horrível. Glória a Deus quando você deita e dorme tranquilo. Glória a Deus quando você entra no banheiro e pode tomar o seu banho, sem precisar de uma cadeira, sem precisar de alguém te dar o banho. Você mesmo pode se estregar, você mesmo pode se higienizar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei com a minha mãe ali no hospital, ela cometida do câncer, e ouvi, irmãos, como é difícil. Uma mulher trabalhadeira, uma mulher esforçada, de tanta força, e ali, dura que nem um pau, precisando de alguém virar, de alguém levantar, de alguém colocar na cadeira. Que sofrimento. Que sofrimento. Você que Jesus já fez uma obra na sua vida, vai trabalhar para Jesus. Vai contar as maravilhas do Senhor. Não seja ingrato, não. Não deixa no esquecimento o que Deus um dia te fez, não. Porque o Senhor fez por você. O Senhor te livrou da morte, o Senhor restaurou a sua sorte, a sua saúde. Porque a pessoa, irmão, doente, é só desgosto. Difícil quem quer ser amigo. Difícil quem quer estender a mão. Difícil quem quer essa pessoa junto dele. As pessoas começam a rejeitar, começam a abandonar, começam a jogar pedra, começam a esquecer. E além da dor que a pessoa passa, dos momentos difíceis que ele passa, ainda a ingratidão das pessoas. Mas que o Espírito de Deus venha te alcançar e venha te dar força para você ser vencedor, seja qual for a situação da sua vida. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não conheço a sua história, mas eu conheço a minha. E eu louvo a meu Deus. Eu a lembro quando eu tinha 10 anos. Aliás, já tinha passado dos 10 anos. Eu estava com uns 12 anos por aí. E quando me acometeu o reumatismo no sangue, e eu fiquei internada, não conseguia andar, não conseguia mexer minhas pernas. E eu comecei a tomar injeção de manhã, de noite, de manhã, de noite, de manhã, de noite. Fiquei
10 dias internada. Quando foi no final, eu consegui levantar da cama. E eu estava sozinha ali no quarto. Eu comecei a pular, eu comecei a dançar, eu me alegrei tanto. Eu apanhava minhas pernas, batia lá no chão assim. Porque para mim era o maior prazer, a maior alegria eu poder estar andando. Irmãos, a cama é coisa terrível. A cama, misericórdia, é um lugar de purificação que ninguém quer. É um lugar que a gente só quer a cama mesmo para dormir de noite, para repousar do sono, para ter o seu momento, mas não para viver na cama, não para ficar ali constantemente. E quantas pessoas, irmãos, que vai anos em cima de uma cama, começa até a sair feridas pelo corpo. Eu não sei porque Deus mandou trazer essa meditação, mas quem sabe é porque Deus quer te lembrar alguma coisa. Ori kalamaya surikandarai sharai denai. Talvez você, assim como eu, tenha motivos para glorificar a Deus. E muito. Porque jamais, irmão, nós poderíamos pagar a Deus o que Ele tem feito na nossa vida. Jamais, irmão. Jamais. Não há o que paga o que Deus tem feito na nossa vida, porque Deus tem feito. Deus tem feito grandes coisas. Deus tem feito. Deus usou um vaso para falar comigo, que me via eu careca, que meu cabelo tinha caído e que era para mim orar ao Senhor e repreender. E eu orei e repreendi. Foi quando teve a Covid. E eu também peguei a Covid. E depois que eu sarei da Covid, meus cabelos caiu de monte. De monte. Eu tinha cabelo para 3 tantos. Caiu, mingou. Mas não ficou careca porque Deus pôs as mãos. Deus colocou as mãos. Mas eu louvo a Deus pelo livramento que o Senhor me deu. Passei pela Covid, mas Deus me livrou. Eu passei, mas sobrevivi. E outros passaram e o Senhor levou. Então todos nós, irmãos, somos sujeitos à enfermidade, somos sujeitos a dores, somos sujeitos a tantas coisas. Então, enquanto nós temos a oportunidade, tem pessoa que fala, ai, se Jesus me curar, eu vou fazer a sua obra. Ai, se Jesus me tirar da cama. Por que quando estava em pé? Por que quando estava com saúde? Por que quando tinha oportunidade eu não queria nada com nada? E tem pessoa, irmão, que só mesmo no leito da enfermidade. Porque não amolece o coração endurecido com nada. Não se arreda da dureza do coração. Então, muitas vezes, o Senhor purifica no leito da enfermidade. Não estou falando que todas as enfermidades, que as pessoas que estão enfermas, porque Deus está purificando o leito. Não é isso. Tem muitos fiéis que estão doentes, que estão passando por enfermidade. Nós estamos na terra. E o mal que vem para um, vem para todos. Mas o Senhor é nosso ajudador. 1 Reis, capítulo 8, versículo 37 a 40. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhoto ou lagarto, quando o seu inimigo cercar na terra da sua cidade, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica, que qualquer homem de todo o teu povo Israel fazer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo a mão para seu templo, ouve tu no céu, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um conforme todos os seus caminhos.
segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos do homem, para que temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Então Salomão, quando ele estava ali fazendo a oração, né, consagrando o templo ali ao Senhor, ele pedindo para que quando viesse as pestilências, o povo de Deus ali clamasse e buscasse naquela casa de oração, e o Senhor atendesse do céu e curaria as enfermidades e libertaria o seu povo. Quando viesse crestamento, né, como diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou lagarto. Então, crestamento no dicionário português é ato ou efeito de crestar-se, queimadura superficial. Então, é como se fosse algo que queimava e ardia a sua pele, né? Aquela coisa esquentando a sua pele, aquela queimadura, aquela febre. Tem enfermidades, irmãos, que é enfermidade física, mas tem enfermidade que é espírito de enfermidade. Muitas vezes, Satanás, assim como ele atingiu a vida de Jó, ele atinge a vida das pessoas, né? Já quantas pessoas que pediram oração e falam, já foi no médico, já fez tratamento, já fez exame, já fez isso, já fez aquilo, mas não obtém a cura. A minha sogra era muito usada pelo Senhor no dom da cura. Eu via muitas das vezes mãe levar a criança e para ela orar ao Senhor, e a criança chegava chorando, gritando, com febre, e ela orava, ungia com óleo, e Deus fazia a obra, a criança saía feliz, rindo, contente, quietinha, sem griterio, sem choradeira. Era coisa muito linda. Até meus filhos mesmo, às vezes quando estava enfermo, eu lembro o Daniel, quando ele era bem novinho, bem pequenininho, que deu uma dor muito forte na barriga dele, que ele chegava a rolar de tanta dor. Aí nós falamos, vamos levar ele no médico. Ele falou assim, não, antes de levar no médico, eu quero que a minha avó ora para mim. E nós colocamos para a avó dele orar por ele, e ele recebeu a cura na hora. A fé de uma criança. Uma criança alcançou essa fé na hora. Na hora. Teve uma outra criança minha também, que deu um furúnculo muito grande assim. Não sei se os irmãos sabem o que é furúnculo. Aquele tumor que dá aquela bola assim grande. Aí a minha sogra orou, passou óleo ungido, e aquilo estourou, que vazava aquele pus, né? Na hora da oração, assim, passando o azeite e estourando aquele. Então é o dom, né? Que Deus usava a vida dela tremendamente mesmo no dom da cura, né? E quantas outras pessoas que são usadíssimas por Deus, né? Que tem o dom, que repreende em nome de Jesus, e a pessoa recebe a cura em nome do Senhor. A Bíblia fala, se creres, verás a glória de Deus. Se tiver fé, tudo que pedir, recebe. Então, se é da vontade de Deus, se é o querer de Deus, ele tem poder de curar. Nós já vimos muito Deus fazer isso, né? Deus dá a libertação e Deus dá a cura. Deus curou o meu esposo, né? Deus deu libertação para ele de 2 enfermidades. Assim que essa enfermidade, ele, como que se diz? Se fosse pela medicina, ele não teria cura. Mas Deus deu para ele, né? Deus curou ele. Deus fez na vida dele. Eu esqueci agora o nome da enfermidade, me fugiu da mente. Mas eu tenho visto que Deus tem feito tantas coisas na nossa vida, irmãos. E na vida de outras pessoas que têm testificado. Então, não estou falando que você não tem que tomar remédio, que você não tem que ir no médico. Faça tudo o que precisa fazer.
Mas tem coisa que você chega num ponto assim, que você faz e não vê resultado. Aí você parte para a fé, creia que Deus é aquele que pode fazer, né? Deus, ele tem poder de fazer, Deus, ele tem poder de entrar com providência, né? Deus é maravilhoso, Deus é aquele que tudo faz, né? Deus, ele é o soberano, aquele que tem poder. Se você crê, né? Tudo é possível àquele que crê. Jeremias 8, versículo 11 e 12. Curam superficialmente a ferida da filha de meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então, Jeremias dizendo que eles curavam superficialmente. Quer dizer, é que nem muitas pessoas que estão sentindo uma dor, estão sentindo uma febre, vai lá só no analgésico, né? Só no analgésico. Não procura tratar para saber o que é. Então, assim, na vida espiritual também. Né? Tem pessoa que só fica curando superficial. E tem coisa que tem que tirar a casca. Né? Tem que tirar a casca. Tem que limpar o machucado para derramar o remédio em cima e ter a cura. É? Antigamente nas igrejas se arrancava as cascas mesmo das feridas e derramava o bálsamo, o azeite, né? Da unção da palavra de Deus. Era curado. Hoje em dia as pessoas não falam mais. Alguns ainda falam, mas não é como antes que se falava mesmo e tirava mesmo, porque a palavra tem o poder de tirar a ferida. Tirar aquela casca de cima para que o remédio possa ir de encontro com o machucado. Porque senão aquela casca de cima fica impedindo, o remédio não entra. Não entra, irmão. Tem pessoas que ele não é curado nunca, porque o remédio não faz nenhum sentido para ele. Né? A palavra vem nele e volta e rebate e ele nunca aceita. Ele nunca tem uma mudança, nunca tem uma libertação, nunca tem uma transformação, nunca tem nada. Por quê? Porque ele não aceita. Ele não aceita. Mas é necessário tirar a casca, sim. Dói. Dói. Porque quando tá com aquela ferida, mexer na ferida, dói. Mas se quiser que ela seja sarada, tem que deixar doer. Então na nossa vida também é assim, irmão. Jesus cura, Jesus liberta, mas ele precisa colocar o remédio em cima da ferida. Não é na casca. Então, muitas das vezes, nós impedimos a cura na nossa vida, a libertação na nossa vida. Porque nós queremos algo superficial. Nós queremos algo assim que não me toca, não me rele. Algo que não vai doer. Algo que não vai me ofender. Aí não dá certo. Porque remédio bom e que cura é aquele que é ruim. É aquele que muitas vezes dói. Mas que traz ali o efeito, né? Agora fica com esses remedinhos, né? Uma coisinha docinha, um analgésico, uma coisinha paliativa ali, superficial, e não sara nunca. Sempre vai reclamar do mesmo problema, porque não deixou se curar. E a palavra de Deus, irmão, ela cura, ela liberta. Mas nós temos que deixar ela entrar lá no profundo do nosso coração. Nós temos que deixar ela arrancar tudo aquilo que está sendo aquela crosta, né? Aquela capa, para receber o remédio. Ezequiel capítulo 4, versículo 16 e 17. Então me disse, filho do homem, eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém. Comerão pão em Jerusalém, por peso e com ansiedade. Beberão a água por medida e com espanto, até que lhe falte o pão e a água. Eles se espantarão uns com os outros e se definharão nas suas maldades. Então, olha Ezequiel profetizando a situação do povo, que estava entregue ao pecado. O castigo de Deus sobre eles.
o que eles iriam passar e enfrentar, falta de pão, falta de água. E sabe, irmão, que se faltar água, se faltar pão, aí o negócio fica difícil. Porque se falta alimento, nós vamos sobreviver do quê? Precisamos comida. Se falta água, nós vamos sobreviver do quê? Nós precisamos de água. O ser humano necessita de água. E muita água. Então, quantos países que vivem cheios de pestilências, de doenças terríveis, por falta do alimento, por falta da água. Muitas vezes nós reclamamos, porque essa água é isso, porque essa água é aquilo. Tem países aí afora que misericórdia, que a água chega a ser até saloba. É aquela coisa grossa. Muitas das vezes sai até sujeira. Então, que situação que não fica um ser humano bebendo uma água suja, se banhando com uma água contaminada, e daí? E tem acontecido muito isso, irmãos. Doenças como esquistossomose, malária, hepatite, cólera, são apenas algumas das causas da falta de água. Ter febre é um sinal de que algo fora do normal está acontecendo em seu corpo. E isso pode ocorrer em qualquer indivíduo, adulto, idoso ou até mesmo criança. Essa condição nada mais é do que um fenômeno de defesa do organismo ao sofrer qualquer tipo de agressão. Então, faltou água, começa os problemas, começa as enfermidades lastrar. Faltou alimento, começa a enfermidade lastrar. Por quê? O ser humano necessita. Ele necessita de alimento, ele necessita de água, ele necessita de ter uma sobrevivência, ele necessita de ter limpeza. Então, quando falta essas coisas necessárias, aí as doenças atacam sem dó e sem misericórdia. Doenças transmissíveis, como a esquistossomose, a malária, a hepatite, a cólera e muitas outras, E muitas outras. Então, muitas vezes a pessoa quer ser tanta coisa, quer ter o rei na barriga, porque vive uma vida confortável, confortável. Mas quantas pessoas que não têm nem o mínimo, nem aquilo que é rejeitado para nós, nem aquilo que é descartado para nós, nem isso não tem. É uma condição precária, é uma condição de miséria, é uma condição mesmo que só Deus para ter misericórdia. E as enfermidades vão lastrando, As enfermidades vão aumentando o seu potencial, E quanto mais aumenta as enfermidades, menos as condições de se tratar as enfermidades e mais mortes. Então, coisas terríveis. Por isso, irmão, que nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor pelas grandes oportunidades que o Senhor tem dado. Tem tantos irmãos que arriscam a sua vida, por ir a um lugar assim como este, contaminado, cheio de doença, minado de coisas que vão lhe contaminar, de coisas que nem água. Porque, irmãos, o nosso organismo ele é tão sensível que nós somos habituados a tomar uma água tratada, somos habituados a ter um alimento limpo, lavado. Quando chegamos num lugar desse que é só terra, poeira, é só barro, então muitas vezes não tem um lugar para tomar banho, não tem um lugar sanitário para a pessoa poder usar. É assim, eles fazem no tempo, de qualquer maneira, e aquilo ali causando enfermidades e mais enfermidades. E muitas das vezes aquele que faz a obra de Deus se arrisca. Se arrisca, irmãos.
Se arrisca. Sabe por quê? Porque ninguém é de ferro. Da mesma maneira que outros pegam, nós também pegamos. Da mesma maneira que outros ficam doentes, nós também ficamos. Muitas das vezes é obrigado ir de um país para o outro, de um lugar para o outro, e chega lá, não se habitua com a alimentação, com a maneira de viver das pessoas, com a água, com o clima, e acaba sendo infectado e pega doença, e aí? E muitas das vezes, pessoas arriscam a vida e faz para Jesus. Faz, entrega a sua vida a Deus e faz. E muitas das vezes nós aqui no conforto, no luxo, o luxo, o conforto, as iguarias, as comodidades, as coisas boas, e muitas das vezes não quer nem compromisso com as coisas de Deus. Aí se der uma chuvinha ou uma garoinha, já não pode ir para a igreja. Se qualquer dor de cabeça, hoje eu também não tô legal, assim. E tem pessoas que entregam a sua vida, entrega a sua vida, que nem a gente já tem ouvido testemunhos de tantas pessoas, que foram atingidas por malária, por doenças contagiosas, por fazer algo para Deus nesses países contaminados, por amor a Cristo. Então, irmãos, nós temos que pôr a mão na consciência e pelo menos ser grato a Deus. Se nós não arriscamos a nossa vida para fazer nada disso, pelo menos haja gratidão em nós por tudo que Deus tem feito e pela maneira que Deus tem trabalhado na nossa vida e pelo que Deus tem preparado para nós. Graças a Deus, Ou simples, ou luxuoso, mas sempre tem. E tem pessoa que nunca tem. Quase nunca tem. Come qualquer coisa. É acostumado a viver comendo uma vez por dia. É acostumado a tomar banho de mês em mês ou cada 15 dias. E nós tomamos 3, 4, 5 banhos por dia. Então agradece a Deus, louva o Senhor pelo que o Senhor tem feito na tua vida. Não fica só olhando os problemas que você passa, olhando as dificuldades, mas tenha um espírito grato para agradecer a Deus a bondade do Senhor sobre a sua vida. Ezequiel 33, versículo 10 a 11. Quanto a ti, ó filho do homem, diz a nação de Israel, assim falais vós, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Diz-lhe, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó nação de Israel. Então não é a vontade do Senhor que o ímpio morra, não. A vontade dele é salvar. A vontade do Senhor é libertar. A vontade do Senhor é dar a cura, dar a libertação. Mas existe o livre-arbítrio. Então a pessoa pode decidir se ele quer ou se ele não quer. Mas a vontade de Deus é que todos sejam libertos, que todos sejam curados. Oséias 7, versículo 4 a 7. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, cujo fogo não precisa atear, desde o amassar a massa até que seja levedada. No dia do nosso rei, os príncipes se tornam doentes, instigados pelo vinho, e ele dá mãos aos escarnecedores. O coração deles é como um forno, enquanto estão de espleita. A sua ira dorme toda a noite. Pela manhã arde como chama de fogo. Eles estão todos quentes como um forno. Consome os seus juízos.
todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Então Oséias profetizando, os reis, os príncipes, autoridades, pessoas de nome, de renome, que se dão à bebida, que se dão aos prazeres, ao luxo, e depois, por fim, se queimam, se arde como chama de fogo, esquentado, quentes como um forno, quer dizer, as enfermidades que brotam, irmãos. A pessoa acha que ele vai ser sadio para sempre. A pessoa acha que ele vai poder desfrutar o bel prazer para sempre. E não valoriza o dia de hoje, o dia de agora, o momento que o Senhor dá para reconhecer que precisa Deus, que necessita de Deus. Às vezes a pessoa acha que porque tem dinheiro, porque tem isso, tem aquilo, nunca vai passar por algo, Nunca vai precisar de Deus. Mas é engano, porque chega o dia da morte, chega o dia da enfermidade, chega o dia em que a pessoa tem que se prostrar diante de Deus. Naum, capítulo 3, versículo 19. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é fatal. Todos que ouvem a notícia a teu respeito batem palmas sobre ti, pois quem não sentiu a tua crueldade sem fim? Então, Naum profetizando sobre Nínive, que a sua chaga era fatal, mas ninguém ouvia e ninguém sentia por causa da sua crueldade. Então, a crueldade, a maldade faz a chaga aumentar cada vez mais. Muitas das vezes, a febre, tanto no lado espiritual como no lado material. Porque do lado material, ela é terrível. E do lado espiritual, também. Também. É algo que não está bem. É algo que não está certo. É algo que não está em bom funcionamento. Mateus capítulo 8, versículo 14, 15 e 17. Ao entrar na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele, que estava de cama e com febre, e tocou-lhe na mão. A febre a deixou. Ela se levantou e o servia. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os enfermos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, levou as nossas dores sobre si. Então, a sogra de Pedro estava doente, com febre, e Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. Ela estava acamada, ela estava doente, e Jesus se importou com ela. Jesus olhou para ela com a sua misericórdia, restaurou a sua saúde. A Bíblia menciona, no livro de Lucas, o médico Lucas descreveu a febre da sogra de Pedro como febre muito alta. Então ela estava com uma febre muito alta. Mas Jesus chegou e repreendeu a febre. Ela levantou e serviu Jesus. Então, quantas pessoas que estão prostradas, uns verdadeiramente enfermidade carnal e outros espiritual, irmãos? Muitas das vezes não tem força para servir a Deus, não tem força para se levantar, não tem força para ir para a igreja, não tem força para fazer as coisas de Deus. Assim como a febre deixa a pessoa com aquela moleza, com aquele corpo ruim, com aquele mal-estar, assim na vida espiritual também. Deixa a pessoa sem ânimo, sem vontade de nada, só quer ficar deitado, só quer ficar prostrado, estacionado, não quer fazer mais nada para Deus. Mas Jesus chegou, e quando Jesus chegou, ela se levantou e foi servi-lo. Então, Jesus quer que você se ponha de pé. Se há alguma coisa, Jesus quer curar, ou no espiritual,
ou no material, seja da forma que for. Jesus, ele quer te curar, ele quer te libertar, ele quer que você sirva com uma alegria, que você tenha prazer em receber ele na sua casa, na sua vida, no seu coração, que você tenha uma mudança de vida, porque a sogra de Pedro estava ali prostrada, né? Todo mundo feliz porque Jesus estava ali e ela nem se importava, estava triste, lá naquela cama, né, solitária. Mas Jesus chegou lá. Jesus chegou e quando Jesus chegou, ela levantou. Então Jesus é a solução. Jesus é a libertação. Jesus é a cura. Jesus é aquele que pode transformar a sua vida. Deixa ele entrar na sua casa. Deixa ele entrar no seu quarto. Deixa ele entrar na sua cama. Quem sabe você não consegue sair dessa cama. Quem sabe parece que você está amarrado na cama. É um corpo ruim, é um mal-estar, é uma fadiga, é uma coisa impressionante. Mas Jesus, ele te ordena que você se coloque em pé e que você o sirva com uma alegria, porque ele quer te dar libertação. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 47. 52 e 54. Ouvindo este homem que Jesus tinha chegado a Galileia, foi procurá-lo. Ao encontrá-lo, rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, que estava à morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Respondeu Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Enquanto ele estava a caminho, saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram que seu filho vivia. Perguntando ele ao que hora seu filho se achara melhor, disseram: ontem, à 1h a febre o deixou. Então o pai entendeu ser essa exatamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive, de modo que creu ele e toda a sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. Então aquele oficial estava com seu filho doente, quase morto, com febre, deitado ali naquela cama, estava já morrendo. Ele foi em busca de Jesus. Quando ele chegou, ele pediu: Jesus, desce, vem comigo, vem na minha casa, vem curar meu filho. Jesus falou: vai, pode ir que ele está curado. E ele foi. Quando ele chegou lá, todo mundo veio receber ele com alegria, dizendo que o menino já estava curado. Ele perguntou: que horas que aconteceu? E eles disseram. Quando eles disseram, ele entendeu que era exatamente aquela hora que ele tinha encontrado Jesus. Então, se não é você que está doente na sua casa, pode ter alguém que está precisando ter um encontro com Jesus e ser curado, né? E ser curado. Essa cura pode ser física ou pode ser espiritual, né? Porque nem todos recebem a cura física. Alguns é a vontade do Senhor, né? É o plano de Deus e Deus assim o quis. E outras pessoas, Deus tem o plano sim, que essas pessoas sejam curadas, sejam libertas e que o nome do Senhor seja glorificado. Então, busca o Senhor. Tem alguém na sua casa, alguém na sua família, alguém que está passando por momentos de enfermidade. Faça como oficial. Vai buscar Jesus por essa pessoa. Ele foi correndo ao encontro de Jesus, porque ele sabia que só Jesus podia curar o seu filho. Só Jesus podia dar essa libertação. Então, busca. Cada vez que você vai para a casa de Deus, cada vez que você busca Deus, você não busca só para você. A sua família recebe, né, o seu lar dentro da sua casa, o seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe. Então busca. Talvez essa pessoa está encamada, essa pessoa está doente, essa pessoa está enferma, não tem como buscar. Vai você, busca por ele e peça.
E Deus, ele tem poder de dar essa libertação, se você crê. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 7 a 10. Próximo daquele lugar, havia umas terras que pertenciam a Públio, o principal da ilha, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. O pai dele estava de cama, doente, com febre, desinteria. Paulo foi vê-lo, e tendo orado, impôs-lhe a mão, e o curou. Feito isso, vieram também ter com ele os demais enfermos da ilha, e foram curados. Estes nos prestaram muitas honras, e quando embarcamos, providenciaram-nos todas as coisas de que necessitávamos. Então, depois, do naufrágio do navio, Paulo foi parar lá naquela ilha de Malta, lá onde a cobra picou ele, lá onde fizeram aquela fogueira, lá onde eles receberam aquelas pessoas que foram salvas ali daquele navio. E a Bíblia fala que existia um homem que era o principal da ilha, o Públio. Ele hospedou aqueles homens por 3 dias. E o pai dele estava doente, com desinteria e com febre. Quando Paulo viu que o velho estava com desinteria e com febre, foi lá, impôs as mãos e orou sobre ele. E ele foi liberto, ele foi curado. E aí todos da ilha, quando ouviram que Deus tinha feito algo através da vida de Paulo, então veio enfermo de tudo quanto é lugar, e Paulo estendeu as mãos, colocou as mãos sobre eles, e eles foram curados também. A febre de Malta, chamada de brucelose, era adquirida por contato direto com secreções e excreções de animais infectados, ou por ingestão de alimento ou derivado lácteo contaminado. A infecção costumava provocar febre e sintomas constitucionais. O período dessa febre variava de entre 5 e 60 dias, podendo durar por até 2 anos. Então, a febre ficava por 5 dias, às vezes por 60 dias. E tinha uns que era tão terrível que passava 2 anos com febre, acabava morrendo de febre, com essa enfermidade, com essa doença transmitida através das secreções, das excreções dos animais, das ingestão de alimento também infectado, contaminado, e era a doença da ilha, a desinteria e a febre, e era terrível. Às vezes a pessoa até morria de desinteria e febre. Mas quando Paulo chegou ali, orou para o pai de Públio e ele foi curado. Então Jesus, ele tem poder. Quem sabe você será o próximo a dar o testemunho. Deus tem poder de te libertar dessa enfermidade. Deus tem poder de fazer uma obra na sua vida. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Deus tem poder de fazer. Se é da vontade do Senhor curar, ele vai curar. Se você crer, se você buscar a face de Deus, você pode receber. Eu já recebi muitas curas de Deus. Algumas demorou anos para mim receber, mas recebi. Outras, logo eu recebi. E Deus fez tanto na minha vida. Não é a minha vida a única que Deus fez. Eu creio que tem muitos irmãos que Deus fez coisas extraordinárias. E Deus também pode fazer na sua vida. Amém? Que essa palavra possa falar mais ao seu coração, que o Espírito de Deus possa movimentar sobre a sua vida e que essa palavra não venha cair por terra, mas ela venha fazer no seu coração aquilo pela qual ela foi enviada. Amém? Eu te convido para orar, se você quiser aceitar esse convite de orar juntamente comigo. Vamos orar, buscar a face do Senhor. Se você não está doente, não está enfermo, agradeça, Louve a Deus. E se você está doente, está enfermo, creia, Jesus tem poder para curar. É Ele que pode. Eu não tenho poder,
Eu não faço nada. Não tenho poder. Mas Jesus tem todo o poder. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, é entregue todo o poder na mão de Jesus. Ele é o soberano. Vamos pedir para Ele? Ele tem poder de fazer. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, alabassuricandaramasteri-cai, que o Senhor tem nos dado, Senhor, para falar da Tua palavra nesta ocasião. Senhor, que essa palavra possa fazer efeito nos corações que necessitam de Calamanai. Senhor, visita essa pessoa que está enferma. Visita essa pessoa que está acamada. Visita essa pessoa, Senhor, que vai passar por cirurgia. Visita essa pessoa que precisa fazer uma operação. Senhor, entra na causa, entra na vida. Faz uma obra, usa a mão dos médicos. Ó Deus, tu tem poder de fazer, tu tem poder de libertar. Tu és o poderoso, alabachuri canta. Toca, negaçoi de comanai, da planta dos pés até alto da cabeça. Senhor, vai repreendendo. Toca no pulmão, toca nas vias respiratórias, toca nos intestinos, toca nos rins, Senhor. Toca nos ossos, no sangue, na pele, nas veias, na circulação, na pressão, na mente, Senhor. Vai tocando, Rimanaia suricanta, Orabachandanai Xandaramandarai. Senhor, entra neriaga chorecai. Toca na visão, toca, Senhor, nos membros, nos órgãos do corpo. Ó Deus, vai desfazendo o laço de enfermidade. Vai repreendendo decanaia seve comanai. Alacheira mandaragi assurimindiria assurimicai. Senhor, tu tem poder de libertar. Senhor, visita esta vida. Senhor, eu nada posso fazer, mas o Senhor pode. O Senhor cura. O Senhor liberta. O Senhor é o Deus que faz. Em nome de Jesus Cristo, seja curado. Em nome de Jesus, receba a libertação. Em nome de Jesus Cristo, alabassurianda. Senhor, vá ao encontro, ó Pai. Opera, Senhor, essa vida, meu Deus, que pede para esse parente que está internado, que está na UTI. Ó Deus, alcança, meu Pai. Coloca a tua mão poderosa. Oramassuricanda alamanai. Ó Deus, vai visitando agora, vai repreendendo as obras de bruxaria, vai repreendendo os laços, vai repreendendo de calamaia, sou de calamai. Senhor, alcança as vidas, só tu és o Deus de milagre, só tu és o Deus de poder, e calamassuri cai. Senhor, assim como tu me curaste, assim como tu curaste a tantas pessoas, Pai, cura esta vida que tanto pede, que implora, que suplica o seu favor, ó Pai. Dê a vitória, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você está numa angústia tão grande, porque você tem sofrido tanto, você tem passado os momentos tão difíceis, e você tem ficado até assim, com os seus nervos à flor da pele. Qualquer coisinha já te deixa numa irritação muito grande. Qualquer coisinha já te abala. Qualquer coisinha já te sobe aquela ira. E Deus, Ele quer controlar os teus nervos, alabassuri canta. Deus quer te dar uma libertação. Receba do Senhor, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabassuri candaramanai. Você chorando, você falou com Deus. Senhor, eu não era assim. O que eu virei? Por que eu fiquei assim? Eu não aceito isso na minha vida. Receba de Deus, alabassuri canta. Alabaxuricai, Senhor, me revela uma mãe que você viu seu filho, alabassurianda, alamanai, reclamando de muita dor na barriga. Alabassuricandaраmanai, alabassuricandarai. E parece que é constante, sempre reclama de dor, sempre reclama de dor. O Senhor diz que está repreendendo uma infecção interna. Alabassuri canta, para você ter certeza que é teu filho. Alabassuri canta, alamassuri cai. Alamassuri andarabachore candarai. A última vez que ele reclamou para você, você chegou a perder a paciência com ele, porque ele estava gritando
gritando, fazendo um maior barulho. Alabassuricandarai. Receba de Deus, alabassuricanta. O Senhor me revela uma pessoa que você está com a mente tão voada que você não consegue ficar com os pensamentos firmes. De repente os seus pensamentos parecem que saem da órbita. De repente parece que os seus pensamentos se vão. Te dá um branco na tua cabeça assim. E você fica em desespero. Quando você volta ao normal, você fala, meu Deus, será que eu estou ficando louca? Alabassuricandarai. O Senhor está tocando na tua mente. Alabassuricandarai. E o Senhor está te dando uma grande libertação. E o Senhor ainda diz mais, para você ter certeza que é o Senhor que fala contigo. Você chegou assim, bater na sua cabeça assim, para ver se voltava ao normal. Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo. Alabassurianda. Alamachurimicandarai. O Senhor me revela uma pessoa que você sente algo tão estranho nos dedos da sua mão, que tem hora assim, que dá aquela coisa nos dedos assim, e eles vão envergando, parece que quer endurecer, parece que quer ficar tudo emborcado assim, e você se assusta quando você vê aquilo, e de repente passa. O Senhor está repreendendo alabassurianda alamanai, algo maligno na sua vida, alabassuricandarai. E o Senhor diz assim, que é um demônio de pânico, alabassuricandarai, que tem tentado, alabassuricandarai, arabachai, mas o Senhor está repreendendo este laço. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você ficou com tanta vergonha quando você ficou assim na frente de uma pessoa e a pessoa ficou olhando para você com o olho estatalado, você ficou sem palavras. Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo, alabassurianda, alamassurimicai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem um problema muito sério. Você começa a conversar, de repente você não sabe mais o que você estava falando. Aí você perde o sentido da sua fala, aquilo que você estava falando. E às vezes você fica até envergonhado perto das pessoas, porque você não lembra mais do que você estava falando. Aí você entra em outro assunto. Aí a pessoa começa a rir de você, começa a rir, caçoar, e você fica sem graça. Mas isso tem acontecido constantemente. Você começa a falar, começa a conversar, de repente você esquece. Você nem sabe mais o que estava falando. Entra em outro assunto. E o Senhor, Ele está tocando a sua mente. E o Senhor está te dando uma grande libertação. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabassuricandarai. A Vera olhou para você e disse, o que está acontecendo com você, amiga? Receba de Deus. Alabassuricandarai. O Senhor me revela uma pessoa que você precisa mudar de vida. Porque se você continuar fazendo o que você está fazendo, você não vai durar muito. Porque você sabe o que você sente. Você sabe que cada dia você está piorando. E na verdade você não quer contar para ninguém, você não quer falar para ninguém. Mas você sabe que essa sua situação tá difícil. Você sabe que você esconde. Muitas das vezes você vai no banheiro e esconde o que acontece com você. Mas o Senhor manda dizer para ti, se você deixar Deus trabalhar na sua vida e mudar de vida, voltar para os caminhos do Senhor, alabassurianda, e deixar o pecado, deixar de calabassurianda essas práticas horríveis que tu anda cometendo, o Senhor é Deus que pode fazer uma grande obra na tua vida, alabassurianda. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. O Sidney, alabassurianda, alamanai, ele não entendeu nada e ele quis te aconselhar algo, mas ele nem soube, porque na verdade ele não sabe totalmente o que está acontecendo contigo. Receba do Senhor, alabassurianda, alabaxore calamanai. O Senhor me revela uma pessoa, alabassurianda, que você sai desesperado pela rua. E você anda pela rua. E quanto mais você anda, mais você quer andar. Quanto mais você anda, mais você quer andar. Te dá um desejo assim de sumir, de não voltar mais para casa. Te dá vontade de desaparecer.
Parece que se você andar, ir para muito longe, você se sente bem. Quando você pensa que você tem que voltar para tua casa, o seu coração se fecha. Entra uma ira, um pavor, um pânico dentro de você. Deus está repreendendo este mal. E o Senhor diz assim, esforça-te, porque o Senhor vai te ajudar. O Senhor conhece a sua dor, e o Senhor conhece a sua aflição. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabassurianda lá. Esses dias você viu algo estranho na sua janela. Parece que tinha uma careta olhando para você. Receba de Deus, alabassurianda. Orebachorecanda lamanai. O Senhor me revela uma pessoa, alabassurianda lamanai, que tem um parente, alabassuricanda lamanai, que morreu afogado, alabassuricanda. E você vive perturbado com isso. De vez em quando você sonha com esse parente. De vez em quando você parece que vê ele junto de você assim. Tem hora que parece que ele está te olhando. Tem hora que parece que ele está rindo. E aquela coisa perturbando a tua cabeça e perturbando a tua mente. O Senhor, Ele quer te dar a libertação e Ele quer te dar a vitória. O Senhor diz assim, busca a minha face, vai para a igreja, vai clamar, vai pedir a misericórdia, alabassuriando, porque o Senhor está disposto a trabalhar na sua vida e a te dar a libertação. Receba em nome de Jesus, alabassurianda, alabassuricai, alamachuricandarai. O Senhor me revela uma pessoa que quando você não servia a Deus, você pertencia aos centros de macumbaria e por muitas das vezes você levou nome de pessoas lá, alabassuricandamanai, alabassurianda, e o Senhor diz assim que volta e meia Satanás vem querer te atentar e você sente uns arrepios, você sente umas coisas ruins, parece que você escuta tudo aquilo na tua mente, parece que aquilo fica rodando dentro da tua mente. O Senhor, Ele quer te dar uma libertação por completo. O Senhor quer fazer uma obra na sua vida. O Senhor diz assim, se dispõe a buscar a Deus, se dispõe a estar na presença do Senhor, se dispõe a fazer a vontade de Deus, porque Deus quer entrar com uma grande transformação. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você guardou dentro do seu guarda-roupa, alabassuricandamanai, algo daquele tempo, alamanai, você disse isso e eu não vou jogar fora e eu não vou destruir, porque isso é algo muito íntimo meu. Mas o Senhor manda você, alabassuriana, eliminar isso da tua vida. Alabassurecai, porque o Senhor quer dar uma libertação completa na sua vida. Alabassuricanta, alamaia shuricai, alabassuri alamasto, yanderevassai, deremanai, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabassuricandamanai, alabashuricandarabassuriana. Por esses dias você chorou muito, muito mesmo. Você chegou a gritar, alabassuricandarai. Receba do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você está muito triste, triste mesmo. E o diabo tem colocado na tua mente para você tirar a sua vida. Satanás tem semeado na tua mente. Alabassuricandarai. E você sente uma angústia, só vontade de chorar. Você não tem vontade de mais nada. Você sente que tudo está acabado. Parece que a vida não tem mais solução. E você escuta aquelas vozes falando na sua mente, se mata, tira a sua vida, alabassuricai. O Senhor manda dizer para ti, há esperança. O Senhor é Deus que pode mudar a sua vida e pode mudar a sua história. Encontre Jesus, alamanai, busca a face do Senhor, alabriaxerebacandarai, alamandarabiaçai, que o Senhor está disposto a te libertar, a te transformar. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, a Lúcia, a tua vizinha, ela te chamou para ir para a igreja, mas você falou que não ia nem morta e nem amarrada. Mas o Senhor, Ele te dá a oportunidade. E Ele quer fazer uma obra na tua vida, alabassuriana, alamassuricandaramanai. Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você está sendo ameaçada de morte.
Tem uma pessoa que está te ameaçando. E você sabe da sujeira dessa pessoa. Mas você sabe que você não pode falar. Porque se você falar, essa pessoa te mata. O Senhor manda dizer para ti, alabassurianda, alamanai, clama ao Senhor, busca ao Senhor. O Senhor vai entrar com providência. E Ele vai te tirar daí com braço forte, com mão estendida. Alabassuricandarai. O Senhor vai te dar um grande livramento. Alabassurianda. E quando o Senhor te dá este livramento, volta correndo, vai para a casa de Deus, porque o Senhor quer te usar como instrumento nesta terra. Alamassuricalamanai, alabachandecandaramassurianda, receba do Senhor. Alaixou de canderevasai, de canamassurimicandarai. O Senhor me revela uma mãe que você perdeu uma criança e muitas vezes você chega perto do berço e você chora porque você não aceita ter perdido essa criança. O Senhor manda dizer assim, que Ele vai consolar o teu coração e Deus ainda vai te conceder a graça de você ter um filho. Alabassuricandaramanaí. O Senhor levou, mas o Senhor ainda vai te dar mais filhos. Alabassurikai. E o Senhor ainda diz assim, alabassuriana, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor diz assim, para que saiba que eu falo contigo. Alabassuricanda lamassu. O seu esposo até chamou para vocês mudar de casa, sair de cidade. Alabassuricanda ramassurecai. Ir para outro lugar. Mas o Senhor manda dizer para ti, suporta a tua provação, porque vou eu te abençoar e vou eu fazer algo muito lindo na tua vida. A tua dor é grande, mas a tua vitória será imensa. Receba do Senhor. Alabaçoi de cobanai. O Senhor diz assim que tem contemplado as suas lágrimas. O Senhor tem visto a dor do seu coração, o seu gemido, nemanai, shedihai. Shemai choyaramahai shenekai. Alamai shemanai. Choreamahamashiada. Receba do Senhor em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa. O Senhor está entregando algo nas suas mãos. E você vai testificar para a glória de Deus. É algo muito especial. É algo que só Deus pode fazer. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, alabassuricandaramandai, você sentiu um toque no coração. O seu coração parece assim que disparou. Amém? Receba do Senhor em nome de Jesus Cristo. Tem alguém que quer aceitar Jesus nesta oportunidade? Que ouviu a palavra de Deus e decidiu aceitar Jesus? Levante a sua mão e ore juntamente comigo, dizendo, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Levante a sua mão e também ore comigo, dizendo, Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo. Perdoa os meus pecados, escreve novamente o meu nome no livro da vida e me dá força para te servir até o fim dos meus dias. Amém? Que Deus abençoe. Deus está visitando uma pessoa que está de joelhos dobrados, está derramando lágrima. O Senhor diz assim, a tua lágrima eu aceito e eu recebo e eu te entrego a vitória. Receba em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos que estiveram comigo. Amém? Você que ainda não conhece meu canal no YouTube, visita meu canal no YouTube, Momentos com Deus, Pastora Nete. Que Deus dê graça para você poder ver os vídeos que ali estão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, Deus abençoe a sua vida. Fale para mais alguém, para que esses vídeos possam chegar na pessoa que necessita dessa palavra. Amém? Um forte abraço e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ficam com Deus.